E eu gostaria que nós, assim, aprofundássemos mesmo essa reflexão hoje, porque ela diz muito respeito àquilo que nós, enquanto sociedade, estamos vivendo. Tenho certeza que você tem pelo menos uma notícia ruim que aconteceu na última semana na sua mente. Pelo menos uma notícia ruim. Todos nós estamos cercados por um mundo cruel e essa canção que nós acabamos de ouvir introduz bem a nossa conversa de hoje. Nós já conversamos no começo desse ano que Deus, está gravando aí? Sim. Que Deus nos deu, nos criou, né, no projeto original. O projeto original de Deus foi um projeto bom, né? E eu queria trazer para vocês uma palavra bíblica que muita gente conhece, inclusive no meio católico, tem muitas músicas católicas, sacras, assim, que trazem esse termo, que é o termo shalom. Todo mundo aqui já ouviu o termo shalom? Quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo com o shalom. E o que é shalom, né? Eu, quando era criança, cantava muitas músicas que tinha shalom. E não fazia a menor ideia do que estava cantando. Estava falando em língua, né? Mas a ideia do shalom, a tradução dessa palavra na sua Bíblia é paz. Então, né, se você encontrar às vezes a palavra paz no Antigo Testamento, a tradução é shalom. Mas paz para nós, muitas vezes significa assim, trégua, né? Ausência de guerra, uma tranquilidade, uma calma. Ah, eu estou em paz, não é assim que a gente fala às vezes? Nossa, tá lá na minha casa hoje estava uma paz. O que a gente quer dizer? Não, a gente não quer dizer shalom. A gente quer dizer que lá não estava tendo conflito, briga, não estava tendo nenhuma dificuldade. E a paz bíblica não é só a ausência dos conflitos. A paz bíblica, o shalom bíblico, é a presença de um bem-estar, de uma harmonização entre todas as partes da minha vida e das minhas relações. Não existe nenhuma parte de mim que está em conflito consigo mesma e nenhuma parte das minhas relações com as outras pessoas que está conflituosa ou com algum tipo de pendência ou dificuldade. Tudo está em uma plena harmonia e num pleno bem-estar, no cumprimento do propósito perfeito daquilo que Deus fez. Então, isso tudo que eu acabei de descrever para vocês é o verbete da palavra shalom no dicionário hebraico. E shalom na Bíblia é essa ideia assim, eu estou em plena paz com Deus. Eu estou em plena paz com o meu próximo. Eu estou em plena paz comigo mesmo. E eu estou em plena paz com a criação. Essas 4 dimensões. Nós fomos criados com a plena harmonia com Deus e o seu coração e a sua vontade. Esse é o ser humano na sua condição original de Gênesis, tá? Nenhum de nós desfrutamos dessa condição originalmente, naturalmente. Naturalmente não. Mas lá no Gênesis, nós vivíamos uma paz perfeita com Deus, a fonte da vida. E também com o próximo, com a gente mesmo. Imagina você não ter nenhum tipo de doença, fragmentação, medo, culpa, vergonha ou ansiedade. Tudo dentro de você conversa. Tudo dentro de você conversa bem. Tudo dentro de você está pleno. Sabe quando você fala assim, uma pessoa está plena? Essa plenitude de alma e de espírito, de corpo, onde nada está em conflito. E também com a criação. O mundo, imagina o mundo funcionando de maneira perfeita com o ser humano. Não tem nenhum tipo de poluição, de exploração, ou onde não há nenhum tipo de problema entre a relação do ser humano com a criação e também de uns para com os outros. Não existe nenhuma violência, não existe nenhum preconceito, não existe nenhuma forma de opressão, não existe nenhuma forma de medo. Tudo entre nós, nossas relações são perfeitas. Não existe nenhum tipo de medo do outro, opressão do outro, vergonha do outro, nada para com o outro. É assim que Deus nos criou. E com a desobediência humana e a rebelião e o pecado, o ser humano quis ser autônomo em relação a Deus. Ou seja, nós rompemos com Deus, nós decidimos ser independentes em relação a Ele. Dissemos para Deus, obrigado, valeu mesmo por ter me criado, mas a partir daqui eu toco.
A partir daqui eu faço do meu jeito. Eu acredito que o meu jeito é melhor do que o seu para lidar com a vida. Obrigado mesmo por ter me criado, mas a partir daqui eu vou fazer da minha forma. E nós rompemos com Deus. E essa ruptura que nós causamos com Deus fez com que eu e você nos tornássemos senhores de nós mesmos. Agora eu me tornei rei de mim. E agora eu sou autônomo em relação a Deus e Deus deixa de ser a minha referência de bem e mal. Agora o ser humano passa a confiar em si mesmo. Então o pecado, ele não destruiu a criação. O pecado corrompeu. O pecado distorceu. O pecado poluiu. O pecado corrompeu a humanidade. E é tão forte isso que Deus tinha dito, quando Deus criou todas as coisas, ele abençoou. Não sei se você lembra dessa expressão. Ele disse tal coisa e Deus abençoou, e Deus abençoou, e Deus abençoou. Várias vezes a expressão abençoou. A partir de Gênesis 3 aparece a palavra maldito, maldição. A partir de agora a criação, a terra, as relações, o ser humano se tornaram malditos. É uma palavra forte, eu sei, mas são as palavras que a Bíblia usa para descrever essa nova condição do ser humano a partir do momento em que ele rompeu com o Criador. O que é maldito? Uma expressão que as pessoas usam para xingar, quer ofender alguém, você diz assim, fulano, maldito, né? Mas maldito na Bíblia significa que agora nós estamos separados de Deus e da sua vontade. E agora nós escolhemos viver para nós mesmos, nós somos separados dele. Então, o ser humano viveu no mundo maldito. E aí, olha só como um teólogo descreveu a condição nova do ser humano. No entanto, o pecado não é somente pessoal, ele também se manifesta comunitariamente. Desde a queda da humanidade, o centro de cada cultura, inclusive a cultura brasileira, se encontra em alguma forma de idolatria comunitária, e essa idolatria molda todos os aspectos da vida social e cultural. E essa cultura agora se organiza em rebelião contra Deus. Então nós estamos agora alienados de Deus. Nós ainda somos espirituais, mas nós não adoramos mais o Criador. Nós adoramos a criação. Nós adoramos nosso próprio desejo e vontade. O ser humano se tornou um ser fragmentado. Agora, as nossas emoções são inclinadas para o mal. Os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, tudo agora reflete um estado não mais shalom, um estado não mais de paz, mas um estado de conflito para consigo mesmo. Agora no mundo nós conhecemos a ansiedade, né? O medo, a culpa, a vergonha, todo tipo de doença e ainda a morte, como nós conversamos na semana passada. Nós passamos a explorar a criação de maneira depreciativa, de maneira consumista. Agora, nós que fomos feitos para guardar e cultivar a criação, sermos os guardiões, nós nos tornamos o inimigo da criação. Agora a criação precisa ser protegida daquele que foi colocado como guarda dela. Você imagina um negócio desse. Aquele que foi colocado para proteger a criação é o seu explorador. E agora no mundo nós temos desmatamento, queimadas, enriquecimento ganancioso, poluição, fábricas que trabalham sem qualquer tipo de cuidado para com o meio ambiente, contrabando de animais e tortura de animais. Nós agora exploramos a criação, nós não queremos saber. Nós matamos, torturamos e destruímos aquilo que pode. Tudo que pode de alguma maneira me dar dinheiro, eu vou explorar e vou destruir, vou detonar. Então, se na minha fábrica que eu vou construir tem lá um produto químico que vai detonar o meio ambiente, eu não quero saber. O importante é que eu estou tendo lucro no final do ano. Certo? Se o meu lucro deu positivo, está tudo certo. Ou então, eu vou usar todo tipo de agrotóxico para poder produzir mais. Ou eu vou colocar todo tipo de hormônio para que os animais possam produzir e me dar a carne que eu quero, porque eu quero vender essa carne, porque eu vou ficar rico e eu vou ganhar muito dinheiro, não importa se eu vou destruir a criação com isso. É isso que passou a acontecer. Nós agora estamos distanciados da criação. E para com o próximo. Agora eu quero aprofundar isso aqui e a nossa mensagem vai ser sobre isso. Como é que nós nos tornamos injustos e o mundo se tornou um lugar cruel para se viver.
Agora, a injustiça social, opressão contra os mais fracos e vulneráveis. Agora, a fraudes. Eu estou falando da palavra fraude, estou lembrando que essa semana eu fui renovar a carteira da Valéria e paguei errado. Fui vítima de uma fraude, de um fraude. Né, Valéria? Vou ter que pagar, renovar a carta ainda, né? Fraude, roubo, assalto, ódio, ciúmes, ira, vingança. Só para começar, mas agora vai ficar mais pesado. Assassinato, escravidão. O mundo que nós vivemos é um mundo onde há tráfico humano, manipulação religiosa, guerras, torturas, prostituição, estupro, feminicídio, sequestro de crianças, exploração sexual de mulheres e crianças, pedofilia, crime organizado, miséria e violência nas favelas, corrupção, inclusive da própria polícia e dos governos. Esse é um mundo cruel que nós vivemos, um mundo onde nós estamos alienados de Deus, alienados de nós mesmos, alienados do próximo, alienados da criação. E eu queria ler para vocês um testemunho aqui que foi escrito a respeito de como é que nós nos tornamos esse tipo de mundo. Todas as esferas da vida, casamento e família, trabalho e adoração, escola e Estado, as artes, carregam as feridas da nossa rebelião. O pecado não está presente apenas em mim, está presente em nós, no orgulho das raças, na arrogância das nações, no abuso do fraco e do indefeso, em nossa falta de cuidado com a água, ar e solo, na destruição das criaturas vivas, na escravidão, no engano, no terror, na guerra, na adoração a falsos deuses e em nosso escape da realidade. Nós nos tornamos vítimas do nosso próprio pecado. Essa é a realidade em que nós vivemos. Eu gostaria hoje de contar 3 histórias. A primeira delas é a história dos primeiros filhos de Adão e Eva. Nas semanas passadas nós exploramos Gênesis 3, onde nós contamos a história de como o homem e a mulher foi enganada pela serpente, o homem foi enganado pela mulher, e todos foram enganados por si mesmos e passaram a viver no mundo de ilusão. E é o mundo que nós vivemos hoje. Agora eu quero entrar em Gênesis 4 e contar como que foi a história dos filhos desse primeiro casal. Porque depois que eles pecaram, eles conceberam. Ela concebeu e teve filho. 2 filhos, que são chamados de Caim e Abel. Tá bom de Bíblia, hein, Wagner? Poxa vida, hein? O quê? Que isso? Caim e Abel. Muito bom. O Caim tinha uma profissão. Não vou perguntar, não. Tá? Caim era agricultor. E Abel era pastor de ovelhas. Um dia, ambos falaram, vamos adorar a Deus? Vamos na igreja, vamos. E foram na igreja. E foram lá adorar a Deus. O que você vai levar hoje? Que oferta você vai levar? E aí o Caim falou, não, a minha colheita aqui deu, eu vou levar um fruto que deu aqui, um pouquinho dos frutos. E você, Abel, vai levar o quê? Ele, não, eu vou matar vou sacrificar um dos meus rebanhos e eu vou levar o melhor da gordura lá para entregar para Deus. E aí, ambos foram para a igreja com as suas ofertas. O versículo 3 diz assim, passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta e Abel também. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não para Caim e a sua oferta. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Como é que esse cara saiu do culto? Foi para a igreja. Lá na igreja vai ser bom, né? Porque lá nós vamos ficar em paz, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos sair de lá assim, firme. Só que ele sai de lá. Como é que é? A ira se acendeu e o semblante caiu. O seu coração se inflamou e o seu rosto fechou. Sabe quando fecha o tempo? Você sabe quando você olha para o rosto de uma pessoa e o tempo fechou? O tempo fechou. Uma nuvem se estabeleceu sobre a cabeça de Caim. E aí então, eu queria lembrar vocês que agora o ser humano não está mais no Éden. E o pecado que é dos pais, Adão e Eva, passou para o coração dos filhos. Ambos querem agradar a Deus, mas apenas um conseguiu. Por quê? Por que apenas a oferta de Abel agradou a Deus e não a de Caim? Deu melhor. Porque Deus gosta mais da picanha. Hã?
Sabe que o texto, ele às vezes é curto, sucinto, mas se a gente presta atenção, ele traz. Deus, a Bíblia fala que a Deus só se agradou da oferta de Caim, ou da oferta de Abel. Não, a Bíblia fala assim, que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Ou seja, a nossa relação com Deus não é só uma relação de tô dando uma forcinha. É uma relação de entrega pessoal. Deus está aqui, ele vê, não vê o que entregamos, ele vê quem somos. A religiosidade, ela é assim, né? Eu quero me relacionar com Deus apenas a partir do que eu faço, e não a partir de quem eu sou. E aí, Abel estava agindo por fé, isso diz a Bíblia. O Caim pensou na recompensa. O Abel quis entregar o melhor. O Caim, qualquer coisa. O Abel fez um sacrifício. Houve sacrifício, houve morte, houve entrega. Doeu, isso que eu estou querendo dizer. Doeu na carne, doeu. Para o Caim é o que sobrou, sem dor. Para o Abel se relacionou com Deus nos seus próprios termos, mas Caim nos termos de Deus. E Deus vai lá e conversa com Caim. Isso é muito bonito da parte de Deus. Ele não fala assim, não gostei de você cair fora. Ele fala, Caim, vem aqui, vamos conversar. Tô vendo que tá feio aí. A nuvem da sua cabeça tá alta, a coisa tá braba. Mas eu vim conversar com você. Resolve esse problema. Trata seu coração. Não fica assim com o seu irmão. Resolve isso dentro de você. Não deixa essa sua ira, essa sua raiva se alastrar dentro de você, toma conta do seu ser, do seu coração, a ponto de você, dentro de você, matar o seu irmão. A Bíblia diz, a expressão que Deus usa é o pecado está à porta, cabe a você não deixar ele entrar, não deixar ele tomar conta. Aí, então, Caim fala assim para Abel, vamos dar uma volta? E ele vai dar uma volta, leva o seu irmão para longe, e então faz aquilo que vocês já sabem, ele assassina o seu próprio irmão. E aqui eu queria que você pensasse um pouquinho na Eva. Eu li nesse texto e pensei na Eva. O que é pior? Seja sincero. Perder o filho? Ou seu filho ser um assassino? Hã? Qual que é pior? Você perdeu seu filho morreu, ou se você tem um filho que é assassino. A Eva tinha as duas coisas. E Caim matou Abel depois de um culto. Isso que eu queria que a gente prestasse atenção. Foi depois do culto. Sabe quando Jesus foi morto? Na Páscoa. As pessoas que tramavam a morte de Jesus tramavam nos corredores da igreja. Quem que tramou a morte de Jesus não foram os pagãos. Quem tramou a morte de Jesus foram os religiosos. Foi depois do culto. Foi enquanto o culto está rolando, as pessoas olham uma para a outra e elas começam a pensar, aquilo começa a travar uma rivalidade. Gente, não foi depois de uma bebedeira, não foi depois do carnaval, não foi depois da balada, foi depois do culto. Gente, que impressionante. E o verdadeiro coração de Caim foi revelado. Por quê? O fato de Deus não ter aceito a oferta dele e ele ter se transtornado revela o coração dele. Que na verdade ele estava ali talvez até competindo. Era um negócio assim, vamos ver quem faz melhor, vamos ver quem faz mais, vamos ver quem que o pastor vai elogiar, né? Ah lá, ele elogiou eu e não você, tá vendo? Toma. Ah lá, não falou de mim, não gostei, porque eu fiz um maior trabalhão lá na igreja e o pastor nem mencionou meu nome. Sabe essa coisa, uma rivalidade que vai crescendo no coração da gente? E então aquele que deveria proteger apunhala. Quando Deus fala com ele, ele diz assim, onde está o seu irmão Abel? Qual é a resposta do Caim? Eu. É versão da linguagem do amanhã. Eu, por acaso, sou babá dele? Olha a resposta do camarada. Quem era o irmão mais velho? Caim. Quem que tinha que saber? O Caim. E lembra que a pergunta que Deus fez para Adão quando ele apareceu? Onde você está? E agora ele pergunta pro Caim, onde está o seu irmão? E ele fala, eu por acaso sou babá? Eu vou lá saber onde ele está?
E isso, gente, mostra muito das nossas relações com os nossos irmãos, nossos semelhantes. Às vezes a gente fala assim, eu não faço mal para ninguém. É mais ou menos, sabe essa resposta Deus, eu não fiz mal para ninguém. E às vezes a gente acha que não fazer mal basta. Mas justiça não é não fazer mal. Justiça é positiva. É fazer o bem. Não é deixar de fazer o mal apenas. Então, às vezes a gente fala assim, tá tudo certo, eu nunca prejudiquei ninguém. Beleza, você nunca prejudicou ninguém, mas o que você fez de bom para alguém? Às vezes a gente se exime nessa ideia de falar assim, eu vou lá saber, o problema não é meu. Sabe essa coisa de, o problema não é meu. E o problema de estar na sociedade, não é meu. E o fulano lá no seu trabalho, a gente às vezes pensa assim, ainda bem que não é comigo. Ainda bem que é com fulano. E a voz de Deus com Caim ressoa pra gente até hoje. E o seu irmão onde está? E o seu irmão? Sabe essa coisa de falar assim, ainda bem que eu estou resolvido com Deus, vou pro céu, fulano que se exploda. Mas a voz de Deus ecoa até os dias de hoje. E o seu irmão? E a gente responde como? Eu sou babado do meu irmão, o problema não é meu? Será que era para ser assim? Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. E Deus é tão misericordioso que mesmo Caim se comportando desse jeito, Deus põe nele um sinal. Lembra disso? Um sinal. Para que Deus colocou o sinal no Caim? Alguém se lembra? Para que ninguém se vingasse dele, porque ele sabia que a possibilidade de uma mãe, um pai, de um ser meio atravessado se vingar era rapidinho. E Deus não queria perpetuar um ciclo de vingança, que é extremamente comum. Toma daqui, leva de lá, devolve daqui, dá de lá e fica nesse jogo sem fim. E Deus coloca um freio na matança. Essa misericórdia de Deus, até para com aqueles que estão com seus corações transtornados. Quantas vezes Deus age com misericórdia, colocando um freio, colocando um ponto final, naquilo que nós não tivemos capacidade de responsabilizar e colocar um ponto final. Ele põe um ponto final. Então, a história de Abel e de Caim mostra pra gente que o pecado passou dos pais para os filhos. Seria tão bom se ficasse só com Adão e Eva, né? Morria eles, resolvia, nascia uns filhos bons, nascia nós bons e vai bom. Mas aqui que a gente descobre, eu queria ler a Bíblia com vocês como se fosse pela primeira vez, tá bom? É aqui que a gente descobre que o mal dos pais passou para o coração dos filhos. E não é um malzinho assim, só um probleminha mais ou menos, não, é uma coisa grave, séria. Ele matou no coração, depois matou de fato. Ele foi capaz de assassinar aquele que carrega a imagem de Deus. Segunda história que eu queria contar. Eu falei 3, né? Segunda história. Gênesis 6. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Agora o ser humano, a humanidade cresceu, evoluiu, se desenvolveu em muitos seres humanos. Então, o Senhor se arrependeu, pesou no coração de Deus ter feito o ser humano sobre a terra. Isso lhe cortou o coração. Deus olhou para a maldade humana e aquilo entristeceu profundamente o coração de Deus. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Aqui Deus não está dizendo assim, queria ter voltado atrás, vou acabar com tudo. Aqui Deus está carregando um lamento mesmo pelo fato da humanidade ter se tornado o que tornou. E versículo 8, que graças a Deus tem o versículo 8. Noé, porém, encontrou favor aos olhos de Deus. Noé encontrou favor aos olhos de Deus. A palavra favor também pode ser traduzido por graça. Noé foi agraciado aos olhos de Deus. Gênesis 6:11. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. O que aconteceu de Gênesis 4 para o Gênesis 6? Não só a humanidade evoluiu, a maldade se alastrou. A maldade de Gênesis 4, que era individual, estava no coração de Caim,
agora não é mais apenas individual, agora é um mal sistêmico. É uma violência que não é mais isolada, é uma violência que se alastrou. A sociedade toda foi enraizada na injustiça. É uma cultura que foi afetada pelo pecado. E Deus viu que o coração do humano é corrupto e inclinado continuamente para o mal. Olha que coisa séria. Agora, o mal não é só individual. A Bíblia não localiza o mal apenas no coração do ser humano. A Bíblia diz que a violência e a maldade estão incrustadas na cultura. Nós desenvolvemos um sistema onde a violência é justificada, estimulada, praticada continuamente. A corrupção deixa de ser um problema pessoal e passa a ser um problema universal. A Bíblia diz assim que a natureza geme debaixo do peso da violência humana. O planeta sente a maldade humana. Aí eu pensei assim, será que eu consigo encontrar algum exemplo na sociedade contemporânea que mostra que o mal e a violência se tornaram um problema cultural? Nem precisei pesquisar. É só a gente pensar, abrir o nosso jornal, que a gente vê um mundo cruel. A gente vê, por exemplo, o escândalo que agora está bombando, está hypado, que é o escândalo do Jeffrey Epstein. Que eu não vou nem ficar detalhando muito, só você abrir o jornal, você já sabe o que está acontecendo. Um escândalo envolvendo celebridades, personalidades grandes, bilionários e poderosos do governo. Que envolve assim, todo tipo de perversão que você nem consegue começar a imaginar. Exploração sexual e trabalho forçado, tráfico de crianças, que movimenta bilhões no mundo hoje. É uma coisa que está escondida, não é? Isso aqui não é... Gente, quando a pessoa fica... Isso aqui que eu estou falando não é... Quando você está querendo achar coisa ruim. Hã? Não. Quando você... Não é conspiração. Não. Tem um filme que talvez alguns já tenham assistido. O Som da Liberdade. Que inclusive até para ser lançado deu problema. Quem assistiu esse filme? Gente, quem não assistiu, faça esse favor para você mesmo. Para você conhecer assim a ponta do iceberg do problema que nós estamos vivendo no mundo. O Som da Liberdade. Até para ser lançado, ninguém queria financiar o filme. Porque para quem eles pediam financiamento, todo mundo estava, como é que se diz? O rabo preso. Mancomunado. Então não queria se envolver, o cara teve que ir atrás de financiador independente, foi um negócio extremamente trabalhoso para conseguir. Para não falar dos sistemas de governos que, ao invés de responsabilizar, acobertam o mal. Para não falar das guerras que estão acontecendo agora, quantos civis estão morrendo em países. Para não falar do Brasil, onde nós temos uma riqueza concentrada na mão de poucos que cada vez enriquecem mais. Para não falar da corrupção do Brasil, que não adianta, a gente tem que abrir os olhos, ela não se localiza num partido. A corrupção do Brasil, ela é sistêmica. A corrupção não está localizada aqui. A corrupção, nem só na política, a corrupção está nas empresas, nas famílias. O crime organizado. Quantos documentários não tem hoje falando sobre o crime organizado no Brasil? E o crime organizado, ele torna o crime profissional. Profissional. Então, Gênesis 6 traz para nós uma realidade que é assim, uma cultura que está enraizada na violência e na maldade. Como se a gente estivesse abrindo o jornal. E aí Deus falou, eis que vou trazer água sobre a terra. Onde é que você viu, pelo amor de Deus, não me envergonhe, hein? Onde é que você viu água sobre toda a terra? Gênesis capítulo 1.
versículo 1 e 2. O porquê que Deus decide trazer águas sobre a terra novamente? Era uma maneira de Deus dizer: vamos recomeçar. Vamos restartar. Não é? Vamos começar tudo de novo. E para destruir tudo debaixo do céu, tudo que tem fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá. Contudo, graças a Deus, na Bíblia tem a palavra contudo, estabelecerei a minha aliança com você. Noé era um homem, a Bíblia fala assim que Noé era um homem perfeito. A Bíblia fala assim, que Deus se agradou de Noé porque ele era um cara nota 10. Não, ele encontrou graça. Se ele fosse nota 10, não precisava de graça, né? Graça. E Deus fez uma aliança com Noé, com os seus filhos e com a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você trará para a arca um casal, um macho e uma fêmea, para conservá-los vivos com você. Então, o que isso mostra? Que Deus não é conivente com o mal, com a injustiça e com a violência e com a corrupção. Ele vai reiniciar por 40 dias de chuva e mais os meses que eles permaneceram dentro da arca, eles foram preservados. A misericórdia de Deus em insistir. Deus poderia jogar água com tudo, matar todo mundo, acabar tudo e zerar tudo e já era? E fazer um novo Adão? Podia ou não? Fazer um novo Adão e começar de novo? Podia. Eu e você faríamos isso? Joga água em tudo, mata todo mundo, tem terra que não falta? Barro não falta, né, gente? Se for para fazer ser humano, dá para fazer uns par de Adão. E começa de novo. Mas por que Deus preserva? Porque Deus não cansa de nos amar. Deus insiste na gente. Não é porque Ele acredita na gente. É porque Ele é gracioso, misericordioso e amoroso. Deus não se cansa. Sabe quando você olha para a sua vida e fala assim, agora eu passei do limite. Agora Deus vai me esquecer. Agora já era. Daqui Deus não passa. E Deus continua. Deus insiste. Deus nos ama perseverantemente. Continuamente. A graça de Deus insiste com a gente. Deus estabelece uma aliança com a família de Noé e com os animais. Então Deus começa de novo, mas Ele insiste em permanecer no projeto de resgate. Então aqui está a resposta para o que muita gente pergunta. Por que Deus não bota um fim logo nesse negócio e para com tudo isso, já que tem muita maldade? Deus já fez isso. É só ler a Bíblia. Deus já julgou. E deixa eu dizer uma coisa, o juízo não deu conta de destruir o mal. Lei, justiça, juízo, acabar com o outro, não acaba, não detona o mal. E depois que Noé sai lá da arca, olha o que Deus fala. Deus abençoou Noé. Graças a Deus a palavra abençoou, tá vendo? Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Deus já disse isso para alguém? Está aqui Noé, o novo Adão. Pedirei contas a todo aquele que derramar sangue. A cada um pedirei contas do seu semelhante, da vida de cada ser humano pedirei contas. Aqui, lá para Adão, Deus tinha dado para alimento apenas as ervas e as plantas e os frutos. Aqui para Noé, Deus dá como alimento a carne. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aqui ele falou, pode comer da carne dos animais, pelo amor, não mata o casal. Deixa eles dar uma multiplicada, senão, né? Só tem um casal de boi, você mata ele, pronto, acabou. Multiplica eles e aí você pode comer da carne, né? Graças a Deus. Mas ele diz algo muito sério aqui, nesse pacto. Quem derramar sangue de um ser humano, pelo ser humano o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o ser humano foi criado. O projeto de redenção de Deus não é um projeto de acabar com a vida, com o ser humano e com tudo. É um projeto de perdão, de graça, de redenção, de aliança.
Mesmo no meio do caos do Brasil, Deus ainda tem uma aliança com um povo. Um povo bom, perfeito? Não. Mas com um povo a quem ele decidiu amar, com quem ele decidiu caminhar. Deixa eu te dizer uma coisa. Pelo menos duas coisas podem fazer você desistir da igreja. Uma, os pecados dos outros contra você. Aí você sai da igreja e fala assim, povinho, como é que fala? Povinho hipócrita, fica falando coisa, mas tudo pecador. E você sai da igreja. Falou, né? Né? Mas tem uma outra coisa que pode fazer você sair da igreja. Sair da comunhão, eu digo. Que é o seu pecado. Você fala assim, Deus perdoa todo mundo, mas eu acho que ele não dá conta. E aqui esse texto ensina a gente que mesmo no meio de um caos e de um mundo cruel, Deus tem uma aliança com o povo. Mesmo no meio de um mundo onde há uma violência sistêmica, o juízo não consegue parar, mas a graça consegue transformar. Amém? Última história para encerrar. Depois do dilúvio... Verdade, né? Nós temos um aluno que ele gosta de dar 3 curiosidades. Ele é muito inteligente e a gente só deixa ele dar 3 curiosidades, né? Eu só posso falar 3 coisas. Última história. Essa história aqui vocês conhecem também. Depois do dilúvio, a sociedade cresce de novo, a partir de Noé e sua família, 8 pessoas, e todos avançam para uma planície chamada Planície de Sinear. E as pessoas disseram umas às outras, venham. Todo mundo estava lá, toda a humanidade estava reunida no mesmo lugar. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedras para ele, e o betume serviu de argamassa. Até aqui o tijolo não tinha sido usado e inventado. O tijolo foi inventado aqui pela primeira vez, tá? Depois disseram, venha, vamos construir para nós uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim, qual que é o nosso objetivo? Coloca aí no objetivo, escreve aí. Para que o nosso nome seja famoso e nós não seremos espalhados por toda a terra. Olha só o projeto dos camaradas. Primeiro, esse é o primeiro grande projeto onde o ser humano se reúne para construir uma cidade grande, uma única cidade. Caim, a gente viu um mal individual. No dilúvio, a gente viu um mal sistêmico. Aqui a gente vê um mal institucional. Vamos institucionalizar a maldade e construir uma estrutura que concretize, materialize a nossa grandeza. Vamos construir uma estrutura grandiosa. Então, inicialmente, nós vemos uma violência pessoal movida pelo ciúme, Abel. Depois, nós temos uma corrupção cultural e sistêmica. Depois, agora aqui em Babel, nós temos a autossuficiência humana institucionalizada. E por que isso é tão sério? Eu vou te explicar. Porque aqui, aparentemente, não é tão sério. Não sei se você tem essa impressão. Você lê o texto e fala assim, parece que antes de Noé era pior. Por que construir uma cidade é uma coisa tão ruim assim? Não parece ser uma coisa ruim, parece? Construir uma cidade? Mas o que eles dizem? Duas coisas. Algumas coisas. Vamos construir uma cidade que vai chegar até o céu. Essa cidade fará o nosso nome famoso. E nós não vamos nos espalhar pela terra. Quem foi que mandou o ser humano se espalhar pela terra? Deus. E por que Deus mandou o ser humano se espalhar pela terra? Eu vou explicar para você. Quando acabou a série de Gênesis, eu lembrei dessa ideia e falei, não contei. Vou contar agora. Na antiguidade, os reis, faraós, eles faziam imagens deles mesmos. E quando eles conquistavam uma nova cidade, eles colocavam uma estátua deles lá, uma imagem, para dizer o quê? Que essa cidade pertence a ele, faraó. Quando Deus criou o ser humano, ele falou assim, olha só, já sei, vou colocar imagens minhas pelo mundo, para dizer
que eu sou o dono daquele lugar. Qual é o nome da imagem que Deus colocou sobre o mundo para dizer que ele governa sobre aquele lugar? Seres humanos. Aí os seres humanos falam assim: já sei, não vamos espalhar não. Vamos ficar aqui. Ao invés da gente espalhar a imagem de Deus pelo mundo para dizer que o governo dele chegou naquele lugar, a gente vai permanecer nesse lugar, espelhando a nossa própria imagem. Não vamos espalhar a imagem de Deus. Não vamos espalhar a bondade de Deus. Não vamos espalhar as virtudes de Deus. Não vamos espalhar o caráter de Deus. Vamos continuar propagando a nossa própria bondade, porque bom de verdade somos nós. Aqui nasceu a religião. Primeira religião chama-se Babel. E ela continua presente nos corações que dizem: eu acho que se eu me esforçar, eu consigo provar para Deus que eu sou bom. Religião. Eu acho que se a gente se empenhar, a gente se dedicar, se eu me esforçar, Deus conhece o meu coração e sabe que eu sou bom. É impressionante, né, gente? Assim, a nossa tendência de se auto-justificar. Aqui, gente, nós temos a instituição da religião humana que tenta provar para Deus e o mundo que é bom. E que vai para a igreja não para se arrepender, mas que vai para a igreja para mostrar para os outros que é melhor. E que se Deus prestar atenção em mim, eu vou construir uma escadaria que vai daqui até o céu. E quando eu bater na porta, os anjos vão falar: pelo amor de Deus, o fulano chegou, arruma tudo, coloca um tapete vermelho, que esse aí é bom. Hã? Mal sabe a desgrama, que é pior do que pensar. Você quer descobrir que você é bom, que você é mal? Tenta parar de fazer o mal. Aí você vai ver como é que a maldade está muito mais arruinada, muito mais arraigada no seu coração do que você imaginava. É aquela pessoa que fala assim: se eu quiser abandonar esse cigarro aqui, eu abandono, é coisa mais fácil, eu só não paro porque eu não quero. Aí você fala assim: então vai, tenta. Não consegue. A gente não consegue. Sabe por quê? Porque a gente não tem forças. A gente não dá conta. E se a gente tentar construir uma escadaria que chega daqui até o céu, a gente não consegue subir um degrau. Se Deus não descer, a gente jamais consegue subir. Religião é o oposto do evangelho. Religião é o ser humano tentando convencer Deus que é bom, para ver se Deus dá coisas boas para ele. O evangelho é Deus bom, que salva e transforma o ser humano mal. Essa é a história de Babel. E a gente criou as nossas centralizações do poder para tentar nos perpetuar na situação de poder. Quantos líderes evangélicos, católicos, religiosos, quantas pessoas não querem ser pastores e líderes ou até assumir alguma função ou cargo simplesmente para provar para si mesmo e para os outros que é bom? Quantas pessoas não assumem cargos religiosos simplesmente para criar um verniz, uma máscara de bondade? Mas se a gente for sincero com a gente mesmo, nós vamos reconhecer que nós somos pecadores. A história da Torre de Babel mostra como é a arrogância humana. A violência já foi provada lá no dilúvio. Mas não basta o ser humano ser mau. Ele ainda tem que achar que é bom. E você fala assim: o que é pior? Ser mal ou achar que é bom? Pensa aí. O que é pior? Ser mal ou achar que é bom? Achar que é bom. Sabe por quê? Pro mal, ele diz assim: eu sei que eu sou ruim, eu sei que preciso
Ainda bem que Jesus veio, ele veio para os doentes. Mas o que acha que é bom, Jesus falou assim, ó, esse daí não tem jeito. Para o religioso, não tem jeito. Para o que se acha superior aos demais, não tem jeito. Para aquele que diz, Deus, muito obrigado por enviar o seu filho para morrer pelos meus pecados. Se fosse só por mim, nem precisava. Eu sei que da minha parte, eu dou conta. Jesus morreu em vão. Para o religioso, não existe salvação. Isso é Torre de Babel. Por isso que Deus teve que interromper o projeto. Deus desceu para interromper o projeto e ele criou as diversas línguas, o ser humano foi incapaz de se entender. É aqui que reside a diferença entre crença e fé. Crença a crença se forma a partir da minha presunção. A fé se forma a partir da revelação da palavra de Deus. Crença é eu achar que Deus conhece meu coração e por isso ele me aceita do jeitinho que eu sou. Fé é eu crer que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e que a partir da palavra de Deus agora eu posso viver uma vida transformada a partir do que ele disse e com o poder do Espírito Santo que ele colocou em mim. Isso é fé. E é isso, e eu queria concluir dizendo isso. A misericórdia de Deus em impedir a construção dessa torre. A graça de Deus operando mais uma vez, colocando freio na humanidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se não é a religião, qual é o projeto de Deus para a humanidade? Qual é? Eu vou dizer. O nome desse projeto é Igreja. Que os seres humanos também transformaram numa religião. A igreja é a anti-Babel. Porque, sabe quando a igreja nasce? Quando várias pessoas de várias nações que falam várias línguas estão reunidas no mesmo lugar. E sobre esse lugar Deus desce. O Espírito Santo desceu. E Deus ali, Jesus começou a edificar a sua igreja. Sabe por que o texto faz questão de dizer que a Babel foi construída com tijolo? Sabe por quê ou não? Sabe? Hã? Não faz ideia. Se é algo, tijolo? Não faz ideia. Tijolo é a tecnologia humana. E tijolo é tudo igual. Todos os blocos são iguaizinhos. Religiosidade, sabe o que ela faz? Uniformiza você. A religião, ela faz um monte de bloquinho de tijolo, onde todo mundo tem o mesmo cabelo, a mesma roupa, fala do mesmo jeito, faz do mesmo lugar, faz tudo igual, faz a mesma música, faz do jeitinho, todo mundo parece todo mundo e ninguém é diferente. Deus falou, não vai dar certo esse negócio. Porque eu criei o ser humano para a diversidade. É por isso que nós somos diferentes. E a diferença é o elemento necessário para que haja encontro. O Espírito Santo, olha só que lindo. Lá no Pentecoste, cada um falava uma língua. Eles deixaram de falar a sua língua? Não. Mas todo mundo se entendia. Onde o Espírito Santo age, pessoas diferentes, de tudo que é lugar, de tudo que é jeito, de tudo que é cultura, agora se entendem. Não porque passaram a falar a mesma língua, mas porque existe um tradutor nos corações. Gente, sabe o que nós mais precisamos? Eu e você. De um tradutor nos corações. Uma pessoa fala para você uma coisa atravessada, mas lá no seu coração, o Espírito Santo traduz e transforma aquela língua estranha. Não é? E resolve tudo no coração. Você imagina um lugar... Sério, gente, vamos lá. Você imagina um lugar onde cada um fala japonês, árabe, grego, espanhol, cada um fala uma língua diferente, mas todo mundo vive em comunhão.
Você acha que para a gente ter comunhão a gente precisa ser igual? E se eu te disser que é exatamente o contrário? Se a gente for diferente uns dos outros, e na nossa diversidade o Espírito Santo agir, e nós vivemos em comunhão, é nesse lugar que Deus se revela, que Deus se manifesta. Não no tijolo. A Bíblia fala que Deus está construindo um templo, não feito de tijolos, mas feito de pedras vivas. Cada um em um formato, cada um de um tamanho, cada um com as suas quinas. Sabe? Aí você vai na igreja, a quina do outro dá uma cutucada em você, tá tudo certo. Porque agora a quina vai dar uma arredondada. Sabe como é que eles constroem, né? Eles vão lavrando a pedra e vai trabalhando para a pedra encaixar lá no templo, lá no espaço onde ela tem, no espaço dela. Um espaço que é único. E é assim que eu gostaria de terminar. Essa misericórdia, essa graça de Deus que atua na nossa vida, fazendo com que todos nós, pessoas diferentes, tenhamos um lugar que é nosso. Você tem aqui na comunidade de Jesus um lugar seu. Você não precisa parecer religioso. Você só precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe dentro de você e transforme você de dentro para fora. Para que, sendo transformado, você possa cada vez mais traduzir a imagem de Deus no lugarzinho que Ele te colocou ali. E revelar quem Deus é nesse lugar. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. É um lugar de pessoas arrependidas. Não é o lugar da crença. É o lugar da fé. Não é o lugar da religião. É o lugar da relação. Não é um evento. É um relacionamento contínuo que se desenvolve à medida em que nós nos aprofundamos e crescemos nesse fundamento que é Jesus Cristo, a nossa pedra angular. Glória a Deus. Amém. Deus nos chamou para ser luz nesse mundo cruel. Possamos fazer a diferença onde Ele nos colocou. Para que esse discurso não faça mal para ninguém. Tá aí o nosso problema, né? Não fazer nada. Não é? A gente precisa começar a fazer diferença, que comece em mim, que comece em você, que a gente possa ser constrangido por Deus a partir de hoje, fazer alguma diferença positiva na vida das pessoas à nossa volta. Amém? Glória a Deus? Amém.